Bom pessoal, continuando aqui a nossa análise dos estudos, eu trago o segundo artigo, intitulado como Lesões musculoesqueléticas entre praticantes de CrossFit portugueses. Foi publicado esse ano, em 2019. Bom, trata-se de um estudo epidemiológico transversal, ou seja, ele quis fazer um recorte da realidade em um determinado período de tempo, né? Como que estaria o desfecho analisado, no caso a lesão, num determinado período de tempo entre os praticantes de CrossFit portugueses. A amostra incluiu 270 praticantes de CrossFit com idades entre 15 e 53 anos, sendo 56,3% do sexo masculino, com no mínimo 6 meses de prática. O instrumento de medida foi um questionário, mas dessa vez não foi um questionário online, foi um questionário normal mesmo em papel, diferente do estudo anterior, sobre a caracterização da população praticante de CrossFit e aspectos relacionados à modalidade de lesões. A amostra, quem participou, foi no mínimo os integrantes, né, dos box, os praticantes de CrossFit, que tiveram no mínimo 6 meses de prática e a partir de 15 anos de idade. O cálculo amostral foi feito, foi estimado aí um índice de 40% para verificar a prevalência para 241 pessoas estudadas, com um intervalo de confiança de 90%. O estudo ele teve 6 meses de duração. Bem, lesão muscular foi definida pelos autores como qualquer condição ou sintoma que ocorreu como resultado da prática do CrossFit e teve pelo menos um dos seguintes efeitos. O primeiro, o praticante teve que interromper a atividade, treinamento ou competição por pelo menos um dia. Segundo ponto, o praticante ele não tinha que interromper a atividade, mas tinha que modificá-la para menos horas de prática ou treinamento, menor intensidade de esforço ou era menos capaz de realizar certos gestos ou movimentos técnicos, ou seja, a performance diminuída. O terceiro ponto, o praticante procurou aconselhamento ou tratamento de profissionais de saúde para abordar a condição ou sintoma. Bem, nessa primeira figura, ele mostra a prevalência, né, um dos pontos que ele mostra a prevalência nos últimos 6 meses das lesões. Na parte laranja, você tem a presença de lesão e na parte azul você tem a ausência de lesão. Então, quando a gente vai analisar aqui, durante esses 6 meses, 22,6% relataram algum tipo de lesão, contra 77,4% que não relataram lesões durante esse período em que o estudo foi feito. Bem, na tabela 1 é colocado os locais onde são mais frequentes as lesões nessa população. Aqui do lado esquerdo você tem o total, tanto em valor absoluto quanto em valor relativo, né, em porcentagem. Num total de 78 lesões, você tem em primeiro lugar a maior frequência de lesão nos ombros, seguindo de coluna lombar e em terceiro os joelhos. Na tabela 2 já é mostrado as características em relação a algumas variáveis e a incidência do desfecho, no caso a lesão. Então o que a gente pode ver aqui? No primeiro item que está destacado, porque de todos eles, né, apenas 2 você tem um valor de P significante. Dos itens que estão destacados, no primeiro você olha participação em competições. Não, ou seja, os indivíduos que não participaram de competições em relação aos que participaram. Então vamos lá. Quando você ajusta pela idade e o sexo, tem essa seguinte situação. O valor de P ainda continua sendo estatisticamente significativo e o intervalo de confiança ele permite que a gente consiga ter a noção de que essa variável teve alguma relação com o desfecho, que no caso é a lesão. E pelo valor do odds ratio, essa associação foi positiva. Ou seja, participantes, né, os praticantes do CrossFit que não participaram de competição têm uma chance maior de lesão de 2,64 vezes em relação aos que participam de competição.
Já que no segundo tópico, que é em relação a os dias na semana, às vezes que ele treina na semana, né? Ou seja, os indivíduos que treinam pelo menos 2 vezes na semana, comparado com os que treinam 3 vezes ou mais. Então você tem uma situação de um valor de P estatisticamente significativo, um intervalo de confiança que permite que a gente faça uma relação com essa variável e o desfecho, e pelo valor do odds ratio você tem o valor acima de 1, você tem uma associação positiva, ou seja, as pessoas que treinam até 2 vezes na semana têm uma chance maior de desenvolver lesão do que as que treinam 3 vezes ou mais, certo? Em conclusão, os autores eles concluem que as lesões são comuns entre praticantes de CrossFit, e só que assim, o que acontece? 22,4% eu não consideraria uma coisa normal, né? Você tem um dado que oferece uma porcentagem que eu consigo analisar até como baixa, certo? Então vamos ver também algumas situações que esse estudo nos faz refletir. Então algumas considerações, né? Primeiro, foi um estudo que vai estimar prevalência, ele consegue estimar prevalência, né? Ele fez ali o cálculo amostral. Porém, você não tem um valor ali de incidência, né? Só a prevalência, que não diz que o esporte, a prática em si ela é lesiva, porque entra algumas características também para você determinar essa questão do esporte ser lesivo ou não. Os vieses de questionário, como tem também no primeiro estudo, ele se repete aqui nesse segundo. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que esse questionário ele não foi online, foi um questionário normal, né, em papel, em que os avaliadores eles tinham contato direto com os praticantes, e isso pode ter acarretado algum risco de viés também. Além de como o questionário ele chegou lá no box, né? Será que como foi a abordagem em relação ao avaliador com os avaliados, né? Será que teve algum tipo de viés? Como foi que foi essa abordagem? Será que ele chegou, ó, pessoal, quem tem algum tipo de lesão, vamos responder esse questionário? As pessoas que tinham muitas lesões, será que elas tinham uma maior probabilidade de tendência a responder esse questionário do que quem nunca experimentou nenhum tipo de lesão? Você tem um aspecto muito forte que é o diagnóstico por leigos, né? Porque o que está como lesão nesse questionário pode não necessariamente ser uma lesão, porque as pessoas que responderam, como elas são leigas, elas não têm o conhecimento técnico-científico para distinguir esse tipo de lesão, mesmo os autores tendo colocado lá num questionário, né, o que eles deveriam avaliar como lesão. Porém, você não tem essa confiabilidade, porque você não passou por uma revisão médica. Aí o estudo ele sofre dessa limitação também, ok? Fora isso, a prática de outros esportes. Então, será que outras modalidades, a prática de outras modalidades, a frequência dessa prática de outras modalidades, será que isso também não poderia ter influenciado nesse resultado, desse cenário? E por último, uma coisa que me chamou a atenção, que eu vi nesse artigo. Eu cheguei até a comentar com algumas pessoas que praticam CrossFit, né, sobre isso. Que ele coloca, né, a duração de cada sessão de treino varia entre 30 minutos a 5 horas. Aí eu faço o seguinte questionamento, né? Será que 5 horas é um tempo, é um volume, né, em relação ao tempo? Será que isso não é excessivo? Será que isso também não teve nenhuma relação com a conclusão desse estudo? Então, pelo que eu analisei, né, pode sim ter uma relação, porque 5 horas de treinamento de CrossFit, para mim já é muito tempo de treino. E aí você soma isso na semana, né, 6 a 7 vezes na semana, fazendo 5 horas por dia de treino de CrossFit. Então isso também pode influenciar nas nossas conclusões, né? Então são essas considerações que eu gostaria de passar aqui para vocês e que vocês refletissem sobre esses dados, ok?